Graça e paz, amados. Amém. Que noite, quantas coisas o Espírito Santo já ministrando nas nossas vidas. Vamos orar mais um pouquinho? Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos teus filhos e estarmos aqui na sua casa nessa noite. Espírito Santo de Deus, dono do nosso coração, te damos, Senhor, a liberdade, Pai, para falar profundamente ao nosso coração, Deus. Pai, que a Tua palavra nos transforme esta noite. Senhor, rendemos o nosso coração, Senhor, ao Teu senhorio. Nos ensina nessa estação, Senhor Jesus. Nos ensina a buscarmos o Senhor de todo o coração, Deus. Espírito Santo de Deus, pedimos para que o Senhor inunde este lugar, Pai, com a Tua presença, com a Tua unção, Senhor. Pai, a Tua unção quebra o jugo, desfaz as obras do maligno, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, clamamos a presença dos Teus anjos ministradores. Clamamos a presença, Senhor, dos Teus anjos guerreiros que batalham nas regiões celestiais, Pai, a nosso favor. Pai, todo espírito contrário, que tente, Senhor, roubar a Tua palavra, com um espírito, Senhor, de dormência nas nossas mentes, seja destruído agora, no nome de Jesus. Que somente o Teu Espírito Santo, Deus, se mova neste lugar. Pai, toma a minha mente, a minha língua, o meu coração. Eu submeto, Senhor, a minha vida ao Teu senhorio, Cristo. Que eu diminua, Senhor, para que a Tua palavra e o Senhor cresça. E que o Senhor, Pai, transfira o coração dos Teus filhos, porque só o Senhor conhece o coração deles, Pai. Tudo aquilo que eles precisam nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem ministrado muito ao meu coração nos últimos dias. Se eu pudesse dar um tema para o que eu vou falar hoje, é a batalha da alma e a batalha do espírito. Tenho visto nos últimos dias o quanto a nossa alma anda agitada. Com o nosso dia a dia, com as notícias que recebemos, com as notícias da nossa própria vida. E muitas vezes permitimos que a nossa alma fale mais alto do que o Espírito Santo. Eu gostaria de compartilhar, queridos, um texto de Gênesis sobre a história de Abraão, Sara e Agar. São vários capítulos, eu não vou conseguir ler todos eles, mas eu vou ler algumas porções para a gente poder compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado, amém? Então vamos começar com Gênesis 12, 1 a 3. Eu estou numa Bíblia com a versão A Mensagem. É uma versão mais da linguagem nossa de hoje. O Eterno disse a Abrão: deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai e vai para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Agora nós vamos lá para o capítulo 15, do verso 2 ao 5. Abraão respondeu: Eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas, se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança? Abrão prosseguiu: Tu não me destes filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno: Não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. Agora nós vamos para Gênesis 16, do 1 ao 16. Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha filhos, mas uma escrava egípcia chamada Agar era a propriedade dela. E Sarai disse a Abrão: O Eterno achou por bem não me dar filhos. Então, deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido. Quando esse fato aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão morava em Canaã.
Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso de sua senhora. Sarai reclamou com Abrão: estou passando por esta humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você, e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abrão respondeu: decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse: Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse: volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou: vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino, dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você. E respondeu: ele escoiceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro, combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar deu à luz a Ismael. Vamos para 17, 1 e 2. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Eterno apareceu a ele e disse: eu sou o Deus forte, viva com integridade diante de mim, faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança e darei a você uma família enorme. No 17, 15 a 22. E Deus continuou falando com Abraão: quanto a Sarai, sua esposa, não a chame mais de Sarai. Comece a chamá-la de Sara, e eu a abençoarei. Isso mesmo, darei um filho a você por meio dela. Ah, como vou abençoá-la. Dela sairão nações e reis de nações. Abraão lançou-se ao chão com o rosto em terra, mas também riu, pensando: como um homem com 100 anos de idade vai ter um filho? E Sara conseguirá ter um bebê aos 90 anos de idade? Recompondo-se, Abraão disse a Deus: ah, faça que Ismael viva bem e com saúde diante de ti. Mas Deus retrucou: não foi isso que eu quis dizer. Sua esposa Sara terá um bebê, um menino, chame-o Isaque. Vou fazer uma aliança com ele também e com seus descendentes, uma aliança que não terá fim. Quanto a Ismael, sim, ouvi você orar por ele. Também vou abençoá-lo e farei que tenha muitos filhos, uma família enorme. Ele será o pai de 12 príncipes, farei dele uma grande nação. Mas a aliança que vou fazer será com Isaque, seu filho, que nascerá de Sara por essa época do ano que vem. Deus então se retirou depois de falar com Abraão. Gênesis 18, 11 e 13. Abraão e Sara estavam velhos em idade bem avançada. Sara tinha passado havia muito da época de ter filhos. Então ela riu consigo mesma e disse: uma velha como eu? Ficar grávida e com um marido velho como esse? Mas o Eterno disse a Abraão: por que Sara riu? Pois ela disse: eu ter um bebê? Uma velha como eu? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Eterno? Eu voltarei no ano que vem por esta mesma época, e Sara terá um bebê. Terminando, Gênesis 21, de 1 a 15. O Eterno visitou Sara, exatamente como disse que faria, e cumpriu o que havia prometido. Ela engravidou e deu a Abraão um filho no tempo exato, que Deus havia prefixado. E Abraão deu a ele o nome de Isaque. Quando o menino estava com 8 dias de vida, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão estava com 100 anos de idade quando seu filho nasceu, e Sara disse: Deus me abençoou com riso, e todos que souberam disso vão rir comigo. Ela também disse: quem poderia afirmar a Abraão que Sara iria amamentar um bebê um dia? Mas estou aqui, dei um filho a um homem idoso. O bebê cresceu e foi desmamado, e Abraão deu uma grande festa no dia que Isaque foi desmamado. Certo dia, Sara viu que o filho que a egípcia Agar tinha dado a Abraão estava debochando de Isaque. Ela foi reclamar com Abraão: livre-se dessa escrava e do filho dela. Nenhum filho de escrava vai participar da herança com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aflito, afinal Ismael era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: não fique assim por causa do menino de sua escrava. Faça o que Sara diz. Sua descendência virá mesmo por meio de Isaque. Quanto ao filho da sua escrava, garanto que também farei dele uma grande nação, pois ele também é seu filho. Queridos, quando
o Senhor me levou para todos esses textos, o Senhor começou a mostrar algumas coisas na minha própria vida. E eu comecei a focar na vida de Sara. Nós sabemos da história. E ela tinha ouvido também, junto de Abraão, que Deus daria a Abraão uma descendência. E eu acho muito interessante quando Deus fala com Abraão, como nós lemos, ele também duvida que Deus possa dar para ele, por causa da idade, uma descendência biológica. E rapidamente ele já levanta um herdeiro, né? Um servo, já colocando para Deus uma forma de, bom, vou dar um jeitinho, Deus, para te ajudar. Olha, eu tenho um servo aqui, o Senhor pode dar então tudo para ele, toda a herança, toda a descendência. E o Senhor falou, não, eu vou te dar um filho biológico, não vai ser esse. Aí mais para frente, passa um tempo, queridos. A promessa, ela estava de pé, porque quando Deus faz uma promessa, Ele não muda a sua promessa. Ele cumpre a sua promessa na estação que lhe é devida. Mas Sara, olhando para si mesma e olhando para Abraão e vendo que a promessa não acontecia, ela resolve colocar a alma dela em ação. Ela fala, bom, acho que eu vou ajudar Deus. Como está demorando muito, e a gente precisa ver essa promessa se cumprir, então é o seguinte, eu pego a minha escrava, você se deita com a minha escrava, e assim você gera um filho biológico. Eu acho tão interessante, queridos, que Abraão topou. E quando a escrava fica grávida, a escrava começa a zombar de Sara. Deus começou a chamar atenção para algumas coisas, amados. Quantas vezes nós tomamos decisões pela nossa alma? E muitas vezes nós colocamos essa decisão até diante de Deus. E falamos, Senhor, essa decisão que eu vou tomar, gostaria que o Senhor abençoasse. Aí a decisão é tomada, queridos, e não sai da forma como a gente estava esperando. Mas o Senhor não disse que era para você tomar essa decisão dessa forma. Você tomou essa decisão pela sua alma. Muitas vezes, queridos, a gente se decepciona e transfere a responsabilidade da nossa decisão como se Deus tivesse alguma responsabilidade nela. Quantas vezes, amados, tomei decisões porque o meu olho via, o meu ouvido ouvia, ou eu sentia algo diante de mim. E os meus olhos me levavam a achar que aquilo que estava diante de mim, eu tinha dado um jeitinho, a força do meu braço, ou meus pensamentos humanos, ou a minha cultura, ou a minha teologia, seja o que for, poderia ajudar Deus a fazer algo. E quantas vezes, amados, nós estamos cheios da nossa alma e pobres da palavra dentro do Espírito. Quando a nossa alma está cheia das coisas do mundo, amados, quando ela está agitada por aquilo que nós estamos vendo, sentindo e ouvindo, normalmente a voz da alma abafa a voz do Espírito Santo. Sabe, amados, nós temos visto nesses dias, entenda o que eu vou dizer, não estou dizendo Igreja Batista Ágape, mas um nível de igreja, que os crentes não têm mais prazer em se deleitar na palavra de Deus. E quando nós começamos uma batalha na alma do Espírito, como que nós vamos ouvir a voz do Espírito, se o Espírito é a palavra dele dentro de nós? E se a palavra não estiver dentro do nosso coração, e a alma nossa estiver agitada, a nossa tendência, queridos, é que a alma ganhe. E assim nós vamos tomando decisões na nossa vida e se machucando. Quando eu olho para Sara, queridos, ela não precisava ter entrado nesse conflito com Agar, porque ela teve que ainda aguentar a zombaria da escrava. Ela teve que lidar aquilo por muito tempo. Aqui é anos, queridos. Até Isaac vir, até Deus dar Isaac a ela, foram 14 anos. E reparem que depois que Isaac chega, Ismael começa a debochar de Isaac. Foi algo que foi transferido de geração. Às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes eu penso assim, se eu pudesse voltar atrás. Alguém já pensou assim? Se eu pudesse mudar aquela decisão que eu tomei.
Olha quantas consequências hoje eu vejo em mim, ou na minha casa, ou até na minha geração, porque eu tomei uma decisão pela minha alma e não pelo Espírito Santo. Sabe, amados, nós estamos caminhando, é assim que eu creio, para o fim da igreja na terra. Cremos que pelo cenário e pelos rumores de tudo que nós temos visto, a volta de Cristo é iminente. Tem algo, queridos, que Deus tem falado ao meu coração sobre a prensa. Deus falou isso comigo. Quem estava na conferência das mulheres vai lembrar, e eu falei sobre isso. O Senhor tem dito de uma prensa que vai nos arrochar nessa estação. E Ele vai prensar a nossa alma. Tudo aquilo, queridos, que a gente tem colocado à frente do Espírito e que não é do coração dele e quebra princípios, Deus vai lidar conosco nessa estação. Queridos, eu vou dizer algo para vocês. Eu compartilhei com alguns a experiência que eu tive no dia 30 de outubro nas eleições. Eu estava em São Paulo. Eu fui daqui do culto visitar a nossa irmã Joyce. E no final daquela visita, eu estava próximo à Paulista. E estava tendo a comemoração das eleições. E eu entrei num lugar, era por volta de 00:30, não conheço São Paulo, estava com uma amiga. E ela também não, e se vocês sabem, São Paulo não é dar volta no quarteirão e ir embora. São Paulo, se você entrar numa rua errada, você se perde. E era 00:30 e nós duas lá, e com fome. E a gente só conhecia aquela padaria que era perto do hospital onde estávamos. E quando, queridos, nós adentramos naquele lugar, a cena, eu nunca vivi aquilo em toda a minha vida. Eu falei para o pastor Roberto na manhã seguinte: pastor, eu não sei como foi Sodoma e Gomorra, mas o cenário parecia esse. Quando eu entrei naquele lugar, havia umas 400 pessoas naquele lugar. São Paulo, né, dependendo das padarias, são enormes. Quando eu sentei naquele lugar, queridos, eu estava de verde, abacate. Não era esse. Mas estava todas as outras cores lá, aquela cor. Foi tão interessante que nós sentamos na mesa, parecia que eles sabiam quem nós éramos. E de repente, queridos, começou uma afronta dentro do lugar. Eles zombavam e xingavam dentro daquele lugar com uma fúria. Que eu disse assim: sangue de Jesus tem poder, deixa eu falar baixo. Se eles descobrirem que eu sou crente. Foi tão fácil negar Jesus naquela padaria. Era muito fácil. Dava a impressão que só tinha eu e ela de Cristo daquele lugar. E eu falei: Deus, enquanto eu estava ali, queridos, o Senhor começou a ministrar o nosso coração no meio daquele tumulto. E eu falei: Deus, nós não pertencemos mais a esta terra. Quando o Senhor diz que nós crentes somos peregrinos, somos mesmo. Mas, queridos, naquele momento a minha alma foi tomada por um pavor. Que eu falei: Jesus, o Senhor me perdoa, está facinho para te negar aqui dentro. Entenda o que eu vou falar, queridos. Nós estamos numa estação profética. O Senhor está nos levando para uma outra estação. Não sei se vocês sentem, vocês percebem, há um romper, tanto da parte de Deus para nos levar para uma estação nova, quanto a um nível de guerra intenso contra a igreja. E nós cristãos, queridos, nós não podemos mais permitir que a nossa alma controle o nosso coração. Eu creio que nessa estação, Jesus vai nos ensinar a submeter a nossa alma ao senhorio dele. Sabe por quê, queridos? Quando a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente sempre lembra dele como Salvador. Mas às vezes a gente esquece que ele se tornou nosso Senhor. Ele comanda agora. Tem coisas na nossa mente, queridos, que estão como uma muralha construída
Sofismas e fortalezas, como Paulo fala, que muitas vezes não permitem a gente avançar no reino. Eu quero ler um texto com vocês. Está em Gálatas 4:21. Nesse texto ele fala de Sara e Agar, mas eu quero ler só uma partinha. O filho da escrava nasceu por iniciativa humana. O filho da livre nasceu pela promessa de Deus. A ilustração é clara. As duas histórias mostram dois modos de relacionamento com Deus. Olha isso, queridos. Um relacionamento humano e um relacionamento com Ele. Percebam que nos textos que a gente leu de Gênesis, Abraão estava preocupado com Ismael, porque era filho dele. Estava um conflito com ele e Sara, porque Sara queria que Ismael e a escrava fossem embora. Na primeira parte aqui você viu, o anjo visita Agar e fala: Agar, volta para sua senhora e se submeta. Imagina, queridos, os conflitos. Imagina viver daquela forma. Todo dia, Sara tendo que olhar para Agar e Ismael e aquela mulher zombar dela. Quando você vai mais para frente, Abraão continua preocupado, mas tem o texto em que ele diz: eu vou abençoar Ismael, mas Abraão, eu fiz uma aliança com Isaque. Queridos, Ismael é a nossa alma, Isaque é o espírito. Deus não faz aliança com a carne, Deus não faz aliança com a nossa alma, Ele faz aliança com o espírito. A aliança dele, queridos, está aqui. Isso precisa estar aqui. Nesses últimos tempos, queridos, nós precisamos de um fogo intenso da parte do Senhor, para que isso entre como um deleite aqui dentro. O outro texto diz, Gálatas 5, 16-18. Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Quando Deus me falou sobre a prensa, queridos, Deus ele tem um modo particular de falar comigo. Às vezes ele fala uma frase ou uma palavra-chave, e aí eu vou buscando essas coisas no meu secreto com ele. E quando o Senhor falou da prensa, o Senhor falou: eu vou colocar vocês numa prensa nessa estação, porque eu quero extrair o puro azeite. Sabe como Deus coloca a gente na prensa, queridos? É com as coisas do nosso dia a dia. Às vezes a prensa é o nosso trabalho. Às vezes a prensa é uma enfermidade. Às vezes a prensa é algo na igreja, é no nosso ministério. Às vezes a prensa é dentro da nossa casa, é no nosso casamento. E quando a gente perde o controle, o que a gente faz? Aí a gente vem para Ele. Quantas vezes, queridos, eu tentei fazer alguma coisa da forma do meu braço, e o Senhor falou assim: enquanto você não largar para que eu dirija, você vai continuar andando em círculos, e você não vai ver a minha bênção. Queridos, é um tempo da gente se arrepender. João Batista fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino. O tema para o ano que vem da nossa igreja é entrando no reino. Arrependei-vos, queridos. Arrependei, Fabiola. Arrependei, queridos, de não ouvir a voz do Espírito. E o tempo todo ouvir a voz da nossa alma. A gente precisa se arrepender. Quando o Senhor falou da prensa, Ele disse: na prensa eu extraio o azeite puro. E Ele continuou: esse azeite que eu vou extrair vai encher a lamparina para a minha chegada.
não haverá tempo para buscar do outro. Quando o Senhor falou isso comigo, eu disse: Senhor, é tão difícil falar o que eu vou te dizer, mas eu quero o óleo na minha reserva. Eu quero, quando o Senhor chegar, olhar nos teus olhos e o Senhor falar: vem comigo. Eu falei: então, Deus, se é necessário, entra na prensa. E a prensa, queridos, ela tem acontecido. Salmo 116. Eu amo o Eterno, porque Ele me ouviu. Ouviu quando supliquei por misericórdia. Ele ouviu atentamente enquanto eu apresentava minha causa a Ele. A morte me encarou, o além segurou-me pelos calcanhares. Com água até o pescoço eu não sabia que caminho tomar. Então pedi socorro ao Eterno. Por favor, Eterno, gritei, salva a minha vida. O Eterno é gracioso, Ele faz tudo certo. Nosso Deus é muito misericordioso. O Eterno está do lado dos desamparados. Quando eu estava no limite, Ele me salvou. Eu disse para mim mesmo: sossegue e descanse. O Eterno acenou com bênçãos para você. Alma, você foi resgatada da morte. Olhos, vocês foram resgatados das lágrimas. E vocês, pés, foram guardados de tropeçar. Queridos, nesse salmo, Davi ordena a alma. Ele ordena a alma. Ele fala: sossega, aquieta, para ele poder ouvir, queridos, a voz do Espírito. Nessa estação, amados, o Senhor deseja nos levar a um relacionamento profundo de grande intimidade com Ele. O Senhor deseja, queridos, que a gente saia da superfície. Às vezes achamos que vir ao culto ao domingo uma vez é suficiente para ter um relacionamento com o Pai. Entenda a palavra, Senhor, queridos, nessa noite. É o desejo do Senhor a sua presença com Ele. O Senhor, Ele tem deleite enquanto você entra na presença dEle e Ele pode falar com você. E Ele pode entregar a você as suas direções, os seus mistérios, os seus segredos, só para você. E eu gostaria de orar, queridos, com vocês. Essa é uma palavra breve, que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Não seja como Sara, filha. Mesmo diante de tantas circunstâncias. Podem reparar, amados, um exemplo de quando nós estamos com a alma tomada. Quando alguém nos ofende e nos machuca. Nós somos cristãos, queridos, nós conhecemos a palavra. Tantos textos que falam sobre o perdão. Talvez, queridos, os textos que mais deveríamos praticar nessa estação. Mas o que nós temos visto, amados? Nós temos retido o perdão para as pessoas. Um exemplo almático é esse. Quando a gente é ofendido, imediatamente a gente retém e diz: ele não merece o perdão. É alma. A sua alma está irritada, a sua alma está magoada, a sua alma está com raiva. E o Espírito Santo está dizendo: perdoe. Isso é alma, queridos, é algo simples, é algo tão sutil no nosso dia a dia. Mas se a gente não observa a voz do Espírito, o tempo todo nós estamos ferindo os princípios. E o Senhor não faz aliança com a nossa